Pessoal, bom dia. É um prazer poder estar aqui com vocês. Dá uma apagadinha nas luzes da frente no dia de hoje. Tem umas situações que eu vou fazer um parêntese. Tem pessoas que começam a segunda-feira esperando chegar que dia? Porque parece que a vida só existe de sexta para diante. Tem pessoas que terminam as férias esperando chegar o quê? É porque há uma distorção no sentido da palavra trabalho. Se refere a trabalho como a sua gênese, com a palavra tripalium, ou seja, é um castigo. E não trabalho como realização. Trabalho como autorrealização. Porque se assim fosse feito, não começaríamos a segunda pensando na sexta. Nem muito menos terminaríamos as férias pensando nas férias seguintes. Uma das questões basilares para a abertura de minha fala com relação à igualdade e com gás, liberdade e igualdade na sociedade, é que é difícil construir um espaço de igualdade e liberdade quando tomamos a vida por castigo. Porque nós vamos lembrar que a maior parte do nosso dia nós estamos aonde? No trabalho. A maior parte da nossa vida nós levamos uma boa parte dela dormindo e a outra no trabalho. Então, se nós não valorizamos isso, como falar com equidade sobre um tema como esse? Então, eu chamo isso a atenção porque algumas questões nossas são estruturais. Quando eu ouvi essa fala, um dia eu achei muito interessante, né? Há um machismo estrutural. É, porque tem mulheres que são muito mais machistas do que os homens. Mas fruto de quê, Fernando? Porque o machismo não é algo nem do masculino, nem do feminino. É algo de uma sociedade patriarcal, onde a mulher foi durante muito e muito tempo subjugada ao absurdo de se dizer que as famílias antigas eram melhores do que as novas, porque duravam mais. Duravam mais porque as mulheres se submetiam. E as mulheres hoje, elas se veem num contexto de equidade. Elas têm direitos similares aos nossos. Tá? Então, esse olhar é preciso, porque senão é difícil falar de liberdade quando estamos vivendo um castigo, continuadamente. Para falar de igualdade, aí nem tanto, porque eu acho legal a recepção de consultório. Aí um chega e diz assim, rapaz, eu gastei uns R$200 comprando os meus remédios, e mostra lá aquelas caixinhas, outro fez, isso é pouco, eu gastei 500. Ou seja, cada um quer ser melhor do que o outro, ou seja, no sofrimento até, certo? Aí fica desse jeito. Na realidade, o que é que nós temos é o que é que nós vamos conhecer. Eu acho que nós vamos conhecer que nós precisamos nos conhecer. E, para mim, algo que foi significativo, inclusive me mantém nesta casa, foi um discurso, para mim, extremamente significativo. A ideia desta casa não é transformar pessoas em espíritas, mas fazer com que as pessoas se percebam enquanto espírito. Isso, para mim, é algo fantástico e, para mim, foi libertador dentro da ideia de religiosidade. Porque eu sempre fui arreligioso, um tanto quanto arredio. E isso fazia diferença. Por quê? O que é perceber-se espírito? Aí eu sou um tanto quanto irônico por diversas vezes. Porque eu sou um espírito imortal. Digo, criatura, na quarta-feira a gente atende uma galera aí que sabe que já desencarnou e continua vivo. E nem por isso mudaram as suas vidas. Falar que sou imortal não é dizer eu ainda estou vivo. Falar sou espírito imortal, há aí um significado. Mas como, Fernando? Quantos Jesus vocês conhecem? Em nosso país, uma cacetada. E quando eu falo Jesus, eu não estou falando de um nome, eu estou falando de um significado. Então, uma das coisas para nós podermos trabalhar com isto é sair da estética do vocábulo, para nós podermos nos perguntar como é que eu enxergo isso. Como é que eu vivo isso?
Como é que eu lido com isso? E não apenas um rótulo. E aí, vamos ter que nós fomos criados assim, simples e ignorante. E, de fato, foi quando nós dissemos, eu e os outros são os outros. E, por falar nos outros, nossos problemas são quem? Os outros. Não, sim, seu problema é seu marido, seu problema é sua esposa, seu problema é seus filhos, seu problema é o presidente, seu problema são os seus vizinhos, seu problema é o seu síndico, seu chefe. E às vezes seus problemas são seus subordinados. Agora veja só, enquanto eu continuo dizendo isso, é entendível, porque para se autopreservar, o ego faz isso. Ele usa de qualquer coisa para ele estar inteiro. Ele só não consegue perceber que justamente, às vezes, isso é que faz com que ele se desestruture. Eu não vou abrir ainda agora, daqui a pouco eu vou abrir. Ele desestruture. Por quê? Porque no momento que eu digo sou eu, então fomos criados todos simples e ignorantes. Só que todos tivemos a mesma trajetória. Então, a partir de cada trajetória que nós fomos fazendo, cada um de nós criou uma face. O que eu estou chamando de uma face é uma identidade. Então, nós, enquanto espíritos imortais, temos uma identidade. Que identidade é essa? É aquela do Pedro Melo? Não, é a sua singularidade. A sua identidade é o que lhe torna único, ímpar. E não é questão de escolha. Você é um ser singular por natureza. Tendo sido criado simples e ignorante, a sua face foi se conformando, a sua identidade foi se conformando através da sua trajetória de vivência. Quando assim entendemos, vamos compreender que se eu sou uma singularidade, o outro também é. E aí viver em sociedade é possível quando nós queremos respeito, mas quem quer respeito, respeita o outro. Quem só quer respeito é exatamente em si o desrespeito, inclusive a si mesmo. Então, essa singularidade, ela é algo fantástico. Por quê? Porque sem ela nós perdemos a nossa identidade. Falar dessa singularidade é que cada vez que a gente reencarna, hoje eu estou nesse corpinho aí belo, né? Agora menos barrigudo, depois de 10 quilos de dieta, mas eu já vi homem, mulher, bicha, morri criança, morri velho, porque todos esses que morrem, não sou eu, é aquele papel que eu assumo aqui, que a gente chama aqui de personagem, né? Então, ele que morre, porque de fato ele morre. Mas, pode sentar de frente, na hora que eu for, gente, aí vira que senão você vai ficar com a coluna doendo, certo? Esse personagem é que morre. E por que eu estou descrevendo isso? Ele morre, mas significa que as experiências vividas por ele se apagam? Não, porque quando é que às vezes você diz assim, Fernando, eu me programei, não vou fazer, eu não vou reagir, e na hora que acontece você, puf! Porque um núcleo afetivo emocional relacionado a outras experiências vivenciadas com você, ele é ativado na presença daquele evento. E aí lhe toma. É como se um espírito lhe tomasse. É um espírito, você. Então, sua singularidade, ela é composta de vários aspectos, por isso ganha o elemento de singularidade. E, lógico, você acessa. Então, falar de viver em sociedade, há uma vida em sociedade fora, que é essa que vamos estar falando aqui. Mas nesse exercício, se eu de fato deixo de dizer que os outros são o meu problema, eu consigo educar para uma vida em sociedade dentro. E que seja equilíbrio. O senhor ia falar alguma coisa? Tem um aspecto que me despertou a curiosidade. É o aspecto de simples e ignorantes. Então, eu me fiz uma pergunta. Por que, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa logo, tá? Não se trata de contestar uma obra do senhor, muito longe disso, ok?
Minha? Eu vou falar agora, não estou contestando o que o senhor fez, não. O senhor Deus. está lá em cima. Eu pensei que era eu. Mas eu me fiz a seguinte pergunta. Por que nós fomos criados simples e ignorantes? Né? E fui procurar, até seguindo as recomendações da nossa doutrina, né? Nós devemos pesquisar, devemos buscar explicações científicas, etc. e tal. Não encontrei nenhuma resposta, até agora. Gostaria de saber se... Vamos falar sobre isso, então. Vocês tiveram a aula Evolução? Então, a vida começa a partir de que elemento? Princípio espiritual. O que é princípio? Algo ali nascente. Por isso, simples. E se é nascente, ele é ignorante. Esse princípio espiritual que começa a manifestar-se e depois vai evoluindo pelos estágios evolutivos da vida, certo? Passando pelo reino mineral, animal, vegetal, animal, até chegar ao humano. E por que é simples? Vamos notar que ao nós olharmos o estudo da embriologia, nós guardamos semelhanças com outras espécies no seu processo evolutivo embrionário, mostrando que viemos provavelmente de um mesmo ponto. Então, na aula Evolução, vocês tiveram isso. Então, o princípio espiritual, que é o início que dá, é a chama. Então, fomos criados ali. Isso que vai se propagando. E ignorante por quê? Porque vai se conformando através da própria existência, cada vez em seres de uma estrutura mais complexa. Que quando chega no momento em que esse princípio espiritual é capaz de dizer eu e os outros, ele ganha consciência da sua individualidade, que é o germe da sua singularidade. Então, o que é que acontece? Todos somos seres singulares. Quando conseguimos perceber e integrar isso enquanto realidade, nós nos tornamos senhores da vida. Porque nós passamos a ser os direcionadores do nosso próprio viver e deixamos de dizer que os outros são um problema. Então, por isso, criados simples, ignorantes, quanto princípio espiritual, evoluindo até esse status, que é o status maior que a gente conhece, né, da evolução com a consciência, é o status humano, mas se aspira que há outros níveis mais evolutivos que esse ainda. Não, mas eu não vou querer eu não estou querendo, em nenhum dos pontos, convencer. O senhor me perguntou, a minha explicação é essa. Agora eu vou precisar seguir, porque evolução não é essa aula. Ok, obrigado. Tá? Então, vamos lá. Aí nós vamos ter singularidade. E quando estamos lidando com a singularidade, é isso. Quem sou eu no meu trajeto? Aí nós pegamos dois irmãos gêmeos, a mesma coisa. Nascem da mesma família, vivem no mesmo meio, e cada um é diferente do outro. Porque são espíritos singulares e diferentes. E esse elemento, vamos olhar que ganhou um elemento de singularidade, mas veja, eu estou dizendo que ele é uma singularidade, mas tem coisa pra caramba que constitui ele. Então, sabe qual é a dificuldade de viver em sociedade? Gabriel, né? Não, Gabriel é meu brother. Aí, quando a Gabriel apronta uma, acabou o brother. Ou seja, Gabriel é meu brother enquanto ele responder às minhas expectativas. Então, isso é uma relação a dois ou só a um? Só um. Só eu que quero. Só eu que estou ali. Então, essa relação, ou qualquer relação, quando nós ganhamos essa consciência que foi válida para nos tirar do coletivo, ela precisa despertar para que, se eu reconheço-me enquanto singularidade, eu tenho que respeitar o outro enquanto singularidade. E veja como muda. No momento que eu olho e digo, Eliana é minha amiga, porque meus amigos quem escolhe sou eu. E aí ela me apronta uma daquelas. Ela continua sendo minha amiga. Mas como? Quem sou eu? Eu já fiz pior do que ela antes. Se não faço agora é porque aprendi alguma coisa. Eu só aprendi convivendo com o outro.
E eu aprendo a me modificar convivendo com o outro como? Vamos lá. Nós temos o hábito de viver sob uma tríade, certo? Para todo erro é um crime. Para todo crime existe um culpado. Para resolver o problema, um castigo. Como se o castigo resolvesse o problema. Resolve? Cria mais um problema. Porque nós passamos a nos alimentar da culpa. Então, eu tenho uma criatura de 17 anos em casa, digamos, que ela resolve pirar aí na batatinha, certo? Sai com alguém, cabelão, todo enrolado, batendo de vez em quando uns morrão aí, diz que vai viver a vida. E aí eu vou olhar para aquilo e dizer, meu Deus. E aí, digamos, ela sai, é bem atrevida, né? Sai. E aí, quando ela volta, porque a zorra deu errado, né? E aí, eu, como bom espírita, venha, minha filha, está vendo aí aonde é que deu? Você devia seguir o que eu falei. Não, isso não é um bom espírita. Porque, para mim, eu deveria perguntar, e aí, filha, como foi a experiência? O que você aprendeu? E eu perguntar o que ela aprendeu, é porque, se vocês entenderem essa frase, vai fazer sentido. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando eu apedrejo ela de cara, eu estou dando o meu atestado daquela ignorância que eu estava falando, ao qual eu estou me referindo. É de que eu evoluí só da boca para fora. Então, por quê? A gente aprende com erros e acertos. O que foi? E aí aprender a trocar com ela. Mas, Fernando, estamos falando de sociedade. O que é que tem a ver você e sua filha? O que é a célula da sociedade? A célula da sociedade é a família, que nós, às vezes, desprezamos. E com desculpas fantásticas. Ou seja, saio todo dia às 5h30 da manhã para trabalhar, fico lá até 10 da noite, vocês não me valorizam. Uma forma excelente de fugir dos problemas da casa. Sai de madrugada, só chega na hora de dormir. Fantástico. Vá ficar em casa, criatura. Aí, lógico, eu estou aqui agora angariando um voto das mulheres. Né? Vá ficar em casa, criatura. Mas alguém tem que trabalhar, tem que manter essa casa. Criatura, a época que você era igual a Fofura, que é a cadelinha que eu tenho, que quando ela chega lá no lugar do comedouro e não encontra a comida, ela vai dizer assim, que diabos Fernando está fazendo? Foi para onde? Está naquele centro? Não. Ela vai fuçar, não vai achar e vai embora, porque não tem raciocínio. Então, o que é que a gente vê? O que é que alimenta o núcleo familiar? É só o custeio? Não. Mas alguns vão dizer, mas eu não tenho tempo. Tempo não é quantidade, tempo é qualidade. Então, vejam que para falar de liberdade e igualdade, eu tenho que estar consciente de qual é o meu papel. E aí é quando eu digo que eu gosto desta casa. Porque ser espírito imortal é entender que o único responsável por sua vida é você. O único responsável por sua vida é você. Então, quando você começa a olhar isso, as coisas ganham um outro degradê. Ganham um outro sentido. Mas, Fernando, eu acho que não. Pode continuar. A vida depois lhe mostra. Ele mostra, quanto mais rígido, maior a porrada para sair da casca. Quanto mais flexível, mais facilmente integra novas habilidades. E isso é o quê? É a vida. Literalmente a vida. E todos, então, criados assim, modificados, e o que acontece? Essa conquista. Vivíamos sozinhos, mas somos seres gregários. Ou seja, separar-se do coletivo, tá? Não é desprezar o coletivo. Separar-se do coletivo é reconhecer-se enquanto singularidade, advinda do coletivo e ter a plena consciência disso aqui. Ó. Não, cadê? Deixa eu voltar. Disso aqui. Isso aqui são aspectos do coletivo vividos por mim nas diversas encarnações. Quer dizer, eu botei para simbolizar isso, né? Que a cada encarnação, algo vai sendo vivido e vai sendo modificado.
E a partir daí, veja, naquela época a gente saía, o Rex chegava lá e crau comia a gente. Então, tínhamos que viver em sociedade, senão a gente acabava, morria mais cedo, era presa fácil. E aí fomos aprendendo a fazer isso. E essa percepção de si mesmo e o sentido da fraternidade aqui, ó, isso fortalece, isso é capaz de manter a vida. Agora, o quanto nós estamos fazendo disso? E às vezes é legal que a gente briga com nossos filhos que estão com aquele celularzinho na mão, né? E diz que isso. E aí a gente pergunta assim, mas e como é que você interage? Ah, eu não fico de celular. E como é que você interage? Ah, não, a gente chega em casa, almoça todo mundo, fala de quê? Só de amenidades? Digamos que eu e Juju, tá? Estamos lá juntos, e aí a gente, não, isso aí, a gente fala de quê? Novela? Futebol? Só fala de amenidades. Porque se você quer falar mal do seu filho, olhe que quando um dedo aponta para lá, 3 aponta para cá. No meu caso, eu não queria que fosse grande, eu cortei para eles não ficarem tão assim empolgados. Então veja qual é o nível do seu diálogo interpessoal. Antes de criticar o jovem, porque fica na telinha. Então, olhe como é o seu nível de diálogo. Mas, Fernando, que diabos é isso? A família é o núcleo da sociedade. Quanto mais eu desenvolvo a ideia do diálogo dentro da família, me levando não a aturar o outro, mas a aprender a conviver com o outro, mais eu me habilito para fora do núcleo familiar fazer o quê? O mesmo. E esse chamado ele é importante, porque isso aqui, lógico que é uma cena bonitinha, né? Se encontrar, você dizer, é humano, você dizer, não. Aí o pessoal botou ali o abraço, mas por que eu boto essa foto? Porque assim, pessoal, falamos aqui de en passant, né? Porque cada vida a gente vive uma pessoa, um personagem diferente, e às vezes a gente é extremamente cruel. Nós somos cruéis com nós mesmos. Se lembra de, para todo crime, tem um culpado, para todo culpado tem um castigo. A criatura abortou, apenas, ela que está aqui para ninguém sair carregando isso, né? Ela tinha uns 14 anos, 14 não, menstruou lá por 9 para 10 anos, e aí começou a se envolver, né? E aí aos 14 pariu o primeiro filho, que morreu logo quando nasceu, porque ela tinha tomado um monte de droga para matar a pomba da criança. E daí teve mais 5 gestações até os 19. Na última terminou perdendo o útero. Certo? E aí a criatura agora, 19 anos, 3 anos depois, ela me conheceu. Olhou para esses olhos lindos e ficou apaixonada. E aí, lógico, queria o quê? Dar à luz a um filho desta coisa tão linda. Só que podia? Não. E aí o que ela começa a fazer? Se culpar. Eu mereço. Porque eu matei. Porque eu fiz. Porque aconteceu. Criatura, vem cá. Você desrespeitou a vida anteriormente. E essas experiências desses 5 anos transando adoidado, lhe trouxe o quê? O que é que você aprendeu? Sexo desvairado é uma coisa absurda. Não aprendeu nada. Eu vou aprender que existe um instinto sexual dentro de mim. E que ele termina, às vezes, acorrendo a outros complexos dentro de mim. E que eu posso utilizar isso como fonte de deságue das dos meus desequilíbrios internos. Então, não é o sexo, é como eu utilizo a energia sexual. Ah, mas eu não vou poder ser mãe. Quem disse, criatura? Se você me ama e eu lhe amo, com todos os aspectos condicionais, porque não há amor incondicional, podemos sim, podemos adotar. Agora, o que é que adianta a criatura dizer o seguinte, não, agora eu vou ter um câncer de mama, para me acabar, morrer parecendo esqueleto, toda lenhada, porque eu matei. Não, criatura, você aprendeu. Se você aprendeu, você não vai fazer de novo. Então, não é crime, culpa e castigo, é autorresponsabilidade. Olhe para a sua vida, identifique os detalhes de sua jornada e corrija. E corrija. Porque ela ter um câncer para debaixo da terra vai ajudar o quê? Nada.
Agora nós podemos adotar uma. Ela pode até, quando começou, né, e a gente terminou, ela pode montar uma creche, se ela quiser. Mas vamos ser útil na vida, porque o que eu fiz ao tirar uma vida foi desrespeitar a vida. Para quebrar, então, crime, culpa e castigo. A partir daí, eu vou começar a entender que começamos a fazer isso. Tá? Porque aqui eu estava falando da afetividade. A afetividade tem que ser capaz de fazer isso, dissolver a culpa. Mas como? É Gabriel que vai dissolver a minha culpa? Não. Quem tem que aprender a se amar sou eu. Porque enquanto eu ficar esperando que esses lindos cachos de Cleusa me perdoem, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ser um peso morto atrás dela. Agora, se eu entendo que eu e Cleusa, ao vivermos uma experiência comum, nós coagulamos aquilo ali, porque tanto eu como ela poderíamos nos beneficiar daquele aprendizado, o que é que acontece? Cleusa está livre e eu também. Então, viver em sociedade de maneira respeitando a alteridade é aprender a desacorrentar o outro de você. E quando você desacorrenta o outro, o que você liberta não é o outro, é você. Mas, Fernando, eu vivo com ele ou com ela já não sei quantos anos. Criatura, tu vai desencarnar. Ainda não aprendeu com a LX? Desapega. Não aprendeu. Vai ser o quê? Um desencarnado do outro lado, para ser atendido aqui na quarta-feira, porque não aprendeu a desapegar. Então, a ideia é que no momento que entendemos que a vida continua, entender que as experiências aqui vividas, devemos levar delas o quê? Aprendizado. Por isso diz lá em um daqueles textos bíblicos, não acumulais tesouros que a traça e o ferrugem possam destruir. Não é isso? Então, se vocês quiserem me agradecer, barras de ouro eu aceito. Nem traça, nem ferrugem consegue destruir. Mas isso aqui nos marca, é nós entendermos que eu boto os objetos porque eu acho que a vida continua. Vida continuar é dizer o quê? Ah, mas eu ainda vou estar junto com Márcia, eu adorava a Márcia é linda. Não, criatura, quando Márcia desencarnar, a vida dela continua. Quando você desencarnar, a sua continua também. Márcia teve vários outros amores e às vezes relações muito mais profícuas do que com você. Ela vai continuar, e você também. Mas eu adoro Márcia, você vai ser um encosto junto de Márcia. Quer dizer que a gente não vai se encontrar? Vai, se nós estamos vibrando dentro da liberdade. Vamos nos encontrar, porque temos uma coisa afim, respeito um ao outro. Encontro com o outro se constrói, não se determina. Então, a partir daí, nós começamos a entender que é a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Qual o significado da igualdade e liberdade? Vamos dar 5 minutinhos para vocês conversarem um pouquinho? Eu quero saber qual o significado de liberdade e igualdade para vocês. Podem aí fazer 3, pode juntar 3 aqui, 3 ali, conversarem, porque se for o grupo todo não ouvem, né? Se juntar 3 aqui, conversa, 3 aqui, conversa. Divide aí de 3 em 3, ó. Aí já tem um grupinho aqui, tem outro, pronto, já está de 3 em 3. Aqui pronto. Eu gosto da originalidade. Tem 3 de 4, tem 3 de 2, tem 3 de 5. Liberdade, Fernanda, liberdade. Pronto. Pessoal, peraí, deixa eu trazer um exemplo, uma coisa que foi uma falha minha, desculpe. Porque, olha só, eu naturalmente gosto, quando eu falo assim, liberdade em mim é assim.
Porque senão eu fico sendo professor. E sabe o que é o problema dos grandes professores? Falam para fora e não falam de si. É fácil impor ou dizer ao outro, ame, perdoe. Você tem que libertar o outro. Agora a pergunta é, como é que eu vivo a liberdade em mim? Como é que eu vivo a igualdade em mim, dentro do contexto social? Para que esse diálogo de vocês não seja um discurso professoral, seja uma partilha da sua experiência única e singular nessa existência. Podem voltar de novo. Caros amigos, eu vou interrompê-los um pouquinho, mas depois vocês vão voltar de novo, certo? Vamos lá. O que é para vocês igualdade e liberdade? Já, calma que vão de novo. Aqui é aos pedaços, é igual a Jack. Igual a Jack. Por isso que eu disse, 3 de 3, porque quando 3 é de 5, a possibilidade de fala reduz. O tempo de escuta reduz. Então, vamos lá. Qual o significado da igualdade e liberdade, considerando direitos e deveres e a diversidade de competências e aptidões de cada um em uma sociedade? Então, vamos lá. O que vocês conversaram, compartilhe aí um pouco. Não precisa ser do grupo, não. Pode ser da pessoa. Não, tranquilo. Bom dia, gente. A gente conversando aqui, realmente a gente está em 4, mas todo mundo opinou e nasceu de uma forma muito fluida, né? Junto com liberdade, a gente colocou aqui que não existe liberdade se não há conhecimento. Porque se você não conhece as coisas, você, ao mesmo tempo, não vai nem conhecer nem mesmo a sua liberdade. Você acha que você não tem escolha pela sua falta de conhecimento. Então, isso foi uma palavra aqui que a gente não consegue tirar dentro desse contexto de hoje, Fernando. Desculpe intrometer na sua ementa. Não, mas a ideia é essa mesmo, gente. Porque, veja só, como eu disse, palavras é como o papel que enrola algum bagulho. O bagulho pode ser uma pepita de ouro, um diamante, um papel higiênico, inclusive usado. Então, o que está dentro, então, é forma. O que eu traria amarrando nisso é o que a gente está querendo falar com conhecimento. Porque o saber é muito pouco. Nós precisamos de sabedoria. Informação, aí a internet está cheia. Certo? Agora a questão é saber utilizar a informação. Saber utilizar o conhecimento, isso é sabedoria. E sabedoria não é cognição. Já dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos e perceptível ao coração. O que eu estou entendendo que o que ela está colocando de conhecimento não é meramente o aspecto cognitivo do saber. Conhecimento quer dizer apropriação daquilo que está falando. E a apropriação não é a capacidade de descrever. Lembre que eu disse, fale de como é isso em você. É a capacidade de sentir e, lógico, para o outro compartilhar, eu vou ter que utilizar palavras. Mas o sentimento, ele está dentro disso. Se for dentro dessa conotação, eu acho pleno, porque conhecer é aproprie-se de quem é você. Outro. Aqui. O Fernando, assim, eu vou expor aqui meu ponto de vista, né? Mas, obviamente, que talvez alguém aqui ou algumas pessoas não concordem muito. Quando a gente foi provocado aqui para falar o significado de igualdade e liberdade, minha percepção, assim, existem contextos individuais de pensar a respeito, mas eu penso de forma mais transcendente, né? Falando no coletivo. Até porque eu acho que a liberdade não tem um sentido para mim individual. Para mim, liberdade tem um sentido coletivo. E quando a gente fala de igualdade, o que me inspira é que tem a ver com o fato de todos termos os mesmos tipos de habilidade, né? Embora desenvolvidas em graus, em circunstâncias diferentes, né? E, às vezes, a gente pensa como se a gente fosse melhor do que o outro, porque a gente tem uma determinada habilidade e o outro não tem. Na verdade, todos temos. Nós escolhemos quais as que a gente quer desenvolver, mas somos equivalentes entre si. Então, isso traz o sentido de igualdade para mim, né? E a liberdade é justamente respeitar o fato de sermos, embora semelhantes, né, nós temos escolhas diferentes.
Tá? Então, meu pensamento é relativo a isso. Da sua fala, tem uma coisa que eu gosto quando eu vou dar aula. Se eu tiver com a camisa vermelha e alguém do outro lado dizer a camisa é verde, o desavisado vai dizer ele está errado. Mas se ele for daltônico? Então, na realidade, cada opinião é do próprio indivíduo. Quando eu não estou na condição de facilitador, eu pego algo que vocês trazem para tentar fazer uma outra ampliação. Não porque haja erro nem isso, é porque é o gancho que eu utilizo como eu peguei a palavra dela. Semelhante, nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E o que é que nos torna semelhantes? A nossa singularidade. O que nos torna semelhantes são as nossas diferenças. Então, o nosso problema é que imputamos nas nossas relações ao outro coisas que o outro ainda não dá conta. Eu não sou capaz de tocar violão, por mais que eu queira. Tem um problema físico que é os dedos cotó, mas pode botar umas paletazinhas juntas, já me ensinaram. Mas não é algo que nessa encarnação, para mim, é uma aptidão. Então, a aptidão musical, muito pequena. De vez em quando eu tenho alguns auxílios. Eu fiz uma peça teatral daqui, aquela peça da Semana Espírita, que foi um musical, mas tinha uns encostos legal. Eu dizia, poxa, vai falar de quê agora? Eu preciso falar de compaixão. E aí, eu abria o computador, né? Que também não psicografia, psicodigitação, né? E aí colocava lá, aí aparecia uma sequência lá que eu arrumava. Eu fiz um musical. Sei não. Fernando, é uma habilidade sua? Não, nunca foi minha essa. Essa foi de quem estava lá. Então, a questão é, eu tenho que respeitar a inabilidade do outro, porque a inabilidade do outro também o descreve. Nós não somos descritos apenas pelas nossas habilidades, nós estamos descritos nas nossas inabilidades. E quando eu faço isso, é o quê? É um movimento de respeito ao outro. Então, eu me relaciono com o Leonardo. Não, mas, Fernando, você tem que dizer a verdade. Espera aí, Leonardo dá conta? Como é que eu tenho que imputar a ele dar conta do que ele não dá conta? E quando ele não dá conta, que reage sobre mim, eu? Não. Singularidade vai cair em tudo isso. Então, semelhante é entender que André não é igual a Silvana. E, para mim, a chave disso está em eu retirar a palavra agente. Porque quando eu uso a palavra agente, eu saio do lugar de ser eu que me autodetermino. Mas, Fernando, eu sou meio arrogante mesmo. Eu sou. Teve uma criatura chamada Jesus Nazário, 2000 anos atrás. Teve alguém ajudando ele? Os 12 que ele escolheu, na hora que ele mais precisou, fez o quê? Rua. Então, meu irmão, você quer mudar a vida? Esqueça a gente. Lembre que é você. Mahatma Gandhi, teve alguém? Ele. Nosso amigo que disse, eu tenho um sonho, Martin Luther King, teve alguém? Ele. Nossa amiga Dulce, teve alguém? Ela. Depois que morrer, faça aplaudir, colocar ela, santificar. Cada indivíduo é influenciado pela sociedade, mas ser influenciado não é ser determinado pela sociedade. Então, a gente, eu posso usar como um elemento de linguagem, mas eu sou eu. Eu sou eu. Eu não posso ser, certo, o outro. Tanto que se eu tentar copiar Leandro, Leonardo, né? Sempre de mistura. Leandro morreu. Certo? Então, não vou conseguir. Quem disse isso? Quem disse isso foi John Lennon. De tanto copiar Elvis Presley, eu virei John Lennon. Então, o que eu trago disso é que sair da coletividade, que eu estou falando não usar a gente, é entender que por mais que eu saia da coletividade, a coletividade não deixa de estar em mim. Agora, quando eu falo de sair, é para eu não me alicerçar no que não faço por causa da gente, por causa dos outros. Porque esses nomes que eu citei foram capazes de fazer independente e para além da gente e dos outros. Opa, bom dia. Diga. Agora complicou porque o que a gente vai falar aqui é basicamente repetitivo, que todo mundo falou aqui, né? Vou lhe mostrar que jamais. Então a gente teve uma ideia sobre igualdade e liberdade, que eles andam juntos, né? A igualdade, mas no sentido de igualdade de condições, né?
todos temos a igualdade de condições e cada um vai, vamos dizer assim, colhendo, né, sua própria plantação, né, o que diferencia um de outro. E aí entra o conceito da liberdade, né? Apesar de a gente ter as mesmas condições, a gente tem a liberdade de tomar determinadas decisões que vai nos colocar, no caso, como você falou, né, de chegar a uma individualidade, né? E também tem a questão do respeito, né, como Juliana falou aqui com a gente, que é não só liberdade para a gente, né, do que a gente pode fazer, mas a gente entender que os outros também têm liberdade, né? Pegando em você a palavra aptidão, como ele também usou a palavra aptidão, estou pegando a palavra. Veja só, a diversidade de competências e aptidões de cada um em uma sociedade. Se você pegasse hoje todo o dinheiro e dividisse igualmente com todo mundo, depois de algum tempo teria de novo miseráveis e milionários. A habilidade de lidar com aquilo. Vendo também um dos olhares que meu amigo Jael colocou, é que a forma que eu estou falando que eu interpreto, a cada encarnação, eu atualizo habilidades. Porque lidar com ser pai há 50 anos atrás, há 20 anos e há 10 anos, são aspectos que foram se modificando. Então, na realidade, a cada ciclo, eu vou atualizando habilidades. Então, eu tanto integro coisas novas, como eu atualizo as anteriores. E, justamente, cada um só pode dar do que tem. Então, se a gente vê alguém encostado junto de um monte de brita dizendo, nasça uma rosa, a gente vai dizer o quê? Maluco, né? Mas quantas vezes você tem alguém que foi até sua genitora e você está fazendo a mesma coisa? Para minha mãe baixava o pau em mim e na minha irmã. Porra, minha mãe era dura. Agora, é o quê? É o que ela podia me dar. Era a visão de educação para aquela época. Eu tenho 60, né? Então, veja só. Agora, mas podia ser mais amoroso. Aí, quando eu falei do da gente, em vez de podia, eu é que tenho que dar amor. E simplesmente porque eu sou bonzinho, não, porque eu sou egoísta. Eu sei que eu vou voltar. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu planto, maior chance de eu encontrar quando eu retornar. Quanto mais amor eu dou, quanto mais amor eu planto na minha relação com o outro, eu me torno capaz de não me aturar, mas de me amar. E aí, por isso é que o outro de fora eu trago para o eu de dentro. Aptidões. Sempre vai gerar divergências. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é algo fantástico. Aqui na situação de facilitador e tendo que direcionar a aula, eu tenho que fazer cortes aí para poder fazer as coisas ampliarem. Mas é aquilo que eu falei da camisa vermelha e da camisa verde. Eu posso não concordar com Vanusa, mas eu querer que Vanusa se cale, tá? É não respeitar o direito dela. Numa aula, a gente tem um tempo restrito, a gente tem que fazer cortes aqui. Eu estou falando para a vida. Mas como, Fernando, para a vida? Você lembra que eu falei da criatura de 17 anos? Né? Se ela for sair, vai fazer 18 daqui a um mês, eu vou fazer o quê? Vou deserdar? Vou arrancar o couro da criatura? Não, e se morrer? Morreu. Vai morrer um dia. Mas, Fernando, você está indiferente? Não. Eu abraço, eu acolho, eu estou aqui para ajudar, mas eu não posso tolhê-la de ser ela. Mas, Fernando, tem uma criatura que vocês às vezes gostam muito de orientar, o Buda, Siddhartha Gautama. Viu a vida dele antes? Não, Assis, nosso Assis. Viu a vida dele antes? Então, Paulo, que a gente fala tanto, viu a vida dele antes? Então, veja, às vezes a gente quer coagular o valor de alguém por um olhar. Veja só, a questão é que eu estou julgando pelo aquele momento. E eu não estou vendo como um espírito imortal. Você lembra que eu disse assim, Júlio é meu amigo, mas Júlio me aprontou uma daquelas. Ela quer essa praga como amigo. Se eu eleger Júlio como amigo, tem algo de sintonia, certo? E esse algo não é o conhecer cognitivo, é que algo me alia afetivamente a você. Você pode dizer, Fernando, é uma projeção. Mas me alia a algo bom. E esse algo bom, para mim, nessa projeção, eu torno ele meu desejo soberano. Não importa o que você faça, importa o valor da relação que eu tenho com alguém.
Então, essas coisas começam a mudar. Por quê? Porque para eu estar hoje aqui, já que vocês gostam de mentores, né? Teve algum mentor que teve muita paciência comigo. Porque eu sou uma criatura rude. Imagine antes, era pior ainda. Então, ele foi paulatinamente. Então, é isso, aptidão. Vamos desenvolver a aptidão de conseguir perceber que eu não posso imputar ao outro uma aptidão. Agora, eu posso fazer da minha aptidão algo mais atualizado, mais contextualizado, e, com isso, eu transformo não só a mim, como a sociedade na qual eu vivo. Mais alguém? Quem? Aqui. Bom, agora eu faço o mesmo que vocês. Isso aí é um assunto para 2h30 ou 3. É até um semestre. Até um semestre, exatamente, até como socióloga. Mas, assim, eu conversei um pouco com as meninas e, à medida que vocês foram se colocando, eu até já reformulei, né? Essa questão aí, por exemplo, de igualdade e liberdade, né? Liberdade, se for no sentido, assim, de uma igualdade e liberdade, se for no sentido de sociedade, por exemplo, na França, qual é a coisa da França? Liberdade, igualdade e fraternidade. Na prática, não existe, né? Nós sabemos disso, até porque é um país social-democrata, né? Não é um país socialista e livre. Agora, igualdade, para mim, ela é uma coisa extremamente complexa, né? Porque as pessoas não praticam muito, e não é nem praticar, elas não respeitam muito a questão da igualdade, né? Porque que está muito associado à questão da diversidade de competências e aptidões. Por que não respeita? Porque a questão aí vem, Fernando, o que vocês colocam muito, a questão do julgamento, né? Então, não aceitar o outro da forma como ele se apresenta, né? Eu tiro por mim, né? Eu sou filha de um oficial do Exército, educado em colégio de freira. Então, eu era muito certinha, né? A partir do momento que eu fui fazer sociologia, me tornei uma comunista. E aí, então, aqueles falsos valores que a sociedade me impôs, né? Para mim, eu botei na lata do lixo. Então, hoje eu sou isso. E eu não me importo se as pessoas me aceitam ou não me aceitam. Eu sou isso, né? Então, e eu sei que eu sou julgada, mas eu não me importo, está entendendo? Porque os valores que eu sei, que eu tenho que continuar, que meu pai me ensinou, que é o do caráter, da honestidade, né? Esse eu faço questão de permanecer, está entendendo? Então, assim, eu vivo em diversos ambientes, né? Então, ambientes onde tem a questão da classe média, que são, a maioria, são cheios de valores, né? Falsos valores, esses eu sei que eu sou julgada, né? Mas quando eu me vejo, onde eu trabalhei, com a população de baixa renda, onde eu me despi desse valor, enquanto classe média, e chegava junto com eles, era a minha realização. Mais sucinta para a resposta. Tá. Aí, repare, aí que está. Eu, por exemplo, né, eu já vivi muito presa, né, nessa questão da liberdade. Quando quando eu me separei, concluindo, não. Eu vou parar de novo. Não, só para dizer, se eu quisesse, quando eu quis me libertar, certo? Eu não consegui. Isso significa o quê? Que eu não consegui usar a liberdade, apesar de eu ter todo um nível de consciência. Está entendendo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é difícil esse processo. Está entendendo? Então, é difícil. A dificuldade de se lidar com liberdade e com o princípio de igualdade. Se eu tomar liberdade como algo pleno, existe? Não, porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Igualdade, estamos falando de quê? Termos igualdade plena, jamais, somos singularidade. Quando a gente fala de igualdade, vamos estar trazendo isso dentro do contexto social, há algo que, por exemplo, eu invejo quando eu chego fora, violência. Você poder chegar na Europa e andar em determinadas
cidades, sem precisar ter medo. Não é de ser assaltado, não, porque a gente até pode ser, mas de perder a vida por causa de qualquer coisa. Mas o que é que eu estou descrevendo isso? É que nós precisaríamos ter algo, sim, dentro de um espectro de igualdade. Direito à saúde digna, estudo, alimentação, moradia. Isso é que é um patamar básico, porque se eu tomar qualquer um desses vocábulos em plenitude, eu não consigo fazer nada. E o que é que a história nos mostra? Não é regime político. Miséria existe em todos eles. Estamos falando de aglomeração de pessoas, quando cada um apenas olha para esse buraco. E quando eu fiz a menção a gente, é porque assim, você já começou um projeto e faliu? Ou seja, já. Sabe quem é o incompetente? É você. Mas não prestava, não, você é incompetente. Você foi incompetente para estimular. Mas ninguém prestava, você foi incompetente porque se agregou com quem não prestava. Porque é fácil colocar no outro a fonte dos nossos problemas. Como eu citei, pessoas que fazem diferença não ficam atreladas a ter babás ao seu lado. Mas, Fernando, sim, Jesus Nazário tem mais de 2000 anos. Ainda seguimos aquilo que ele diz. Mas eu não sou Jesus, eu não quero que seja Jesus, não, criatura. Busque pelo menos dentro de casa. Dentro de casa, fazer dos seus partícipes parceiros e não inimigos. Nós fazemos dos nossos partícipes, no núcleo familiar, inimigos. Só estamos satisfeitos quando o outro nos entrega aquilo que a gente quer. E aí, fora é fácil, porque fora é assim. Eu vejo meu amigo aqui só 1 ou 2 horas. Acabou. Dentro de casa eu estou nu com o outro. E aí o que é que a gente faz? A gente terceiriza a educação às escolas. Fala de uma escola conteudista. Fala como eu falo. Nosso modelo educacional é feito para formar mão de obra e consumidor. Não é feito para criar massa crítica. Agora, isso, a escola. E o que é que eu estou fazendo dentro de casa? Eu estou fazendo a mesma coisa. Então, o problema é que eu preciso, dentro de casa, fazer a diferença. Mas veja que, tanto na Covid, como na nossa eleição, teve famílias que cindiram. Teve centro espírita, para não falar de outros núcleos religiosos, que cindiram. Isso é o quê? Incapacidade de lidar com a diversidade. Pessoal, eu vou voltar de novo para outro ponto que vocês vão discutir, aí eu abro de novo para outros falarem, tá ok? Então, isso é lindo. Né? E isso. Isso é lindo? Isso. Isso é realidade. Isso também é realidade. Quando eu só sei olhar a minha realidade, sem reconhecer que existe outra realidade, eu consigo olhar apenas para os muros do meu condomínio, eu não consigo olhar para o que há para além desses muros. Fica lindo o discurso. Lindo. Ah, mas a minha sociedade, o meu chefe, não. Faça. Como? Não vem com aquela história de caridade. Que caridade? Eu quero viver num mundo onde isso exista. Eu quero viver num mundo onde isso exista. Enquanto eu achar que é isso, ou eu achar que é isso, eu vou continuar vivendo nesse tipo de mundo. Achando que tudo está um caos. E por que eu não quero caridade? Eu entendo que naquela época era a linguagem. No momento que eu atendo voluntariamente no ambulatório aí em cima, como voluntário, Fernando, você está se doando, você está fazendo o bem. Estou fazendo o bem, é a sua interpretação, como eu disse, cada um pode ver, coisa nenhuma. Se eu acho que essa sociedade tem aspectos que precisam ser transformados, quem tem que mudá-la com atitude sou eu. E não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade social.
apontar os meus colegas que não trabalham não é forma de desenvolver responsabilidade social. Ser caridoso, vamos dar lá uns cobertores, umas doações, continue doando, tem muita gente na miséria. Eu não sou caridoso. Não é essa caridade que preciso. Qual é a caridade que eu estou evocando? Estamos falando em sociedade. No seu trabalho, é fácil tirar uma notinha do bolso e dar. Agora, no seu trabalho, atenda o outro dando o melhor de você. Sabe o que é melhor de você? Brigou com o marido, com a mulher ou com o filho dentro de casa. Quando chegar no trabalho, não descarregue nele. Não descarregue em quem vem lhe buscar. Entregue ao outro o melhor que há de você. Não se justifique na forma como o outro lhe acessou para justificar a forma que você entrega aquilo que você está dizendo que é profissão. Que é por isso que você começa a segunda imaginando chegar à sexta. Porque sua profissão não é autorrealização. Porque quando é autorrealização, eu estou fazendo aquilo ali porque não é por caridade nem por bondade, é por o meu senso de responsabilidade enquanto espírito na sociedade a qual eu vivo. Porque se não for assim, não vai. Tem dificuldades? Se for para falar de dificuldade, paciência. Pinto sai do ovo sem ter dificuldade? Não. A borboleta que estava saindo do casulo e o outro, difícil, cortou o casulo, as asas esticam? Não, o casulo fazia parte para distribuir a linfa e deixar que as asas batessem. Então a ideia é que não adianta dizer que está tudo bagunçado. Continuam as mesmas coisas aí. O que foi que mudou? Surgiram duas mãos que se colocaram a rearrumar. Essas mãos conectaram essas coisas. E o que eu estou chamando vocês a lidar com quebra-cabeça é dessas coisas. É dessas coisas. Aonde suas mãos podem fazer isso? E aonde é que está isso? Respeite a liberdade de crença do outro. Não estou falando só de crença religiosa, não. Crença, nós somos estruturados por crenças. Não desfaça da crença do outro. Porque é aquela estrutura que o outro usa para se organizar. Aprenda a discutir crenças sem tomar como algo pessoal, para que você possa sair da cristalização de suas crenças. Porque pior do que as mentiras para destruir uma sociedade são as convicções. Petre as convicções como se as coisas não precisassem sempre serem contextualizadas, como se houvesse um bem e um mal único, um certo e um errado único. Enquanto viver assim, vamos ter sempre sociedades opressoras. Sempre. Onde a defesa de um subgrupo é eu preciso ser maior para que o outro seja menor. Eu não consigo fazer o que Martin Luther King fez. Eu não luto por negros, eu luto pelo direito humano. Eu não luto por brancos, eu luto pelo direito humano. Eu não luto por indígena, eu luto pelo direito humano. Porque enquanto não nos respeitarmos dessa forma, vamos ser sempre castas, umas contra as outras. E aí não seremos capazes de fazer isso. Porque você vai perguntar, exatamente essa pergunta, quem sou eu? Se olhe no espelho e veja as suas escolhas. Só que não há liberdade sem responsabilidade. Por isso é tão difícil falar de liberdade. Porque veja que a liberdade que estamos descrevendo, uma responsabilidade que é sua. Faça com que o núcleo que você construiu funcione. Participa de um trabalho, tem um coordenador. Tudo é responsabilidade do coordenador. Criatura, você é tal qual. Tal qual, seu colega não está bem, converse com ele, abrace ele. É o coordenador que tem que abraçar todo mundo. Então, falar de liberdade é falar de responsabilidade. Sabe qual é a dificuldade de falar de liberdade? Quando eu não entendo minha responsabilidade maior. Qual? Jesus disse uma palavra que eu não gosto muito, mas é amai-vos uns aos outros. Essa é a sua responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quem mais tem, sobe no patamar, no púlpito. Certo? Sobe no púlpito, porque fez universidade, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doc, e está discursando lá na frente, lá em cima. Fez o que pela vida? Ambiente acadêmico, às vezes é uma desgraça,
porque existe muito mais resistência do que, na realidade, construção. Mas é desgraça? Não, estou falando o contrário, de nós, que não conseguimos construir junto com o outro, de maneira mais simples. Porque é necessário, porque é assim que a sociedade vai caminhando. Mas, Fernando, porque eu tenho que entender que é necessário, eu tenho que entender que, se eu não gosto, eu tenho que fazer independente do que eu não gosto existir. Porque senão eu me escondo através do discurso do que não gosto. Afinal, Assis, por que ele é um exemplo? Porque a Igreja Católica não prestava e ele detonou? Não, ele foi para o seio da Igreja. E no seio da Igreja fez uma caminhada diferente dos outros. Então, essas são as escolhas. Só que para isso é fundamental entender o seguinte: olha, a linha acabou. E aí você vai entender que você é um espírito vivendo uma realidade no corpo físico. Porque toda a realidade é espiritual. Só que o espírito não é luz. Espírito é luz e sombra. Você se conhece como um todo? Não. Espírito iluminado, Jesus, deve ter uma sombra significativa. Então eu preciso me reconhecer com imperfeições. E a partir daí eu entender que desencarnar não vai mudar nada. Quanto mais consciência eu tenho aqui, mais eu transformo. E aí então, livre-arbítrio, que é o uso da liberdade. É a aquisição desse período em que o espírito conquistou a razão, disse eu. Só que a maioria de nós vive como? Quem é que nos acorrenta? Nós mesmos. Nossas próprias escolhas, né? Nossas escolhas, nossas convicções, que são essas coisas que estão aqui. Aí como é que resolve isso? Eu estava convidando o Plínio, que é lá do ciclo 10, né? Plínio, vamos ver fazer um bate-papo psicodélico. Cada um atirando para um lado, mas nós vamos nos educando a ouvir o que o outro coloca. E qual é a questão? Cada encarnação a gente vai usar uma lente, né? Mas sabe o que é evoluir? Evoluir, eu olho assim, não. Esse óculos é bem vagabundo, rapaz, fino demais. Evoluir é agregar outras lentes. Então, eu, em vez de desfazer da lente dela, eu pego a lente dela e agrego a minha. Mas não vai servir para agora, mas pode servir para depois. Evolução é agregação. Agregar habilidades é agregar a lente também do outro. Então, uma pergunta: vocês só leem livros que concordam com o Espiritismo? Vocês não leem livros que discordam desse pensamento? Que discordam dessa ideia? Porque se vocês só leem quem concorda com essa ideia, são igual às beatas de qualquer outra instituição. Como você vai criar senso crítico se você só lê o que lhe diz amém? Só lê o que lhe diz amém? Não. A ideia é desacorrente. Ah, mas eu posso me desestruturar. Criança, até que eu aprendi a engatear, comecei a andar, mas aquele que não teve coragem não andou de patinete, não andou de bicicleta, não andou de skate, não surfou uma onda e vai desencarnar. Carrinho de rolimã também. Vai desencarnar. Lembrando do quê? Tudo que não fez. A saudade do que não chegou a viver. Desiludido pelo que não viveu. Quer dizer que eu posso viver tudo? Criatura pode viver tudo, mas lembre-se que você é responsável por tudo que você vive. O limite entre chorar pelo que não viveu, certo? É aquela que eu gosto de Carlão, né? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Agora a pergunta: você dá conta, negão? Se dá conta, tudo bem. Se não, paciência. E o que é que eu estou descrevendo? Essa dificuldade, está vendo essa imagem, né? O que é real? Essa ou essa? O que é real? Na sua cabeça pode ser essa, mas na cabeça dela... Você lembra que eu falei de convicções? É assim. Você se cristaliza em um olhar e não enxerga mais nada ao seu redor. Isso deforma, porque a ideia é sair disso. O nosso legado de liberdade é assim: tal coisa não presta, tal coisa não presta, tal coisa não presta. É porque o seu legado de liberdade é pintar tudo da sua cor.
Ô criança, ainda não aprendeu? Por quê? Porque isso é isso, ó. Não é o leão querendo comer um coelhinho, é uma raposa. São dois predadores, certo? Quem é o mais forte? Não, vamos começar a sair desse espectro para criar liberdade e igualdade dentro dos parâmetros de conhecer que deve haver direito a condições básicas igualmente para todos. Minha liberdade termina de começa a liberdade do outro, e a partir daí eu não vou impor convicções, mas respeitar o direito à liberdade do outro de pensar e crer de uma maneira diferente. Então, a vida em sociedade é um progresso para o ser humano? Sim. Os laços de família são necessários ao progresso da humanidade, que a gente falou aqui. Se em casa você não consegue, vai conseguir aonde? Eu acho uma coisa fantástica para nós homens, às vezes, né? Dona Maria é insuportável, rapaz. Rapaz, Silvânia, olha assim essa carinha de coisa, você precisa ver o cão que é em casa, rapaz. E aí, né, a gente passa quanto tempo no trabalho? Pelo menos 8, 10 horas, né? Aí eu conheço Nádia. Quando eu chego falando de Silvana, Nádia diz, não, Fernando, não. Tem que se ter um outro olhar. Você é um homem que trabalha demais. Aí eu digo, opa, vou largar o cão e vou ficar com a ninfeta. Depois que a gente começa a comer 1 quilo de sal junto, olha ela e Dona Silvânia iguais. Por que isso? Você lembra que eu disse que o outro é fonte de minhas projeções? Dona Silvânia, fonte de minhas projeções. Quando eu estava pensando em algo diferente, minhas projeções. E aí começa a acontecer a mesma coisa, por quê? Porque aqui, se há um problema, metade do latifúndio é de quem? Então, quando eu vou para o outro, eu levei essa metade, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Agora, quando eu me resolvo com Dona Silvânia, entendendo que metade do latifúndio é meu, cresce eu, cresce ela. E isso pode fazer com que nós ainda anelemos mais ainda essa relação. Ou se não der, porque às vezes há incompatibilidade de gênios de fato, e não dá, ela sai inteira e eu saio inteiro. E aí, talvez haja uma possibilidade com Nádia. Mas é preciso entender, porque senão a gente sai destruindo. A liberdade é um direito natural do homem? É. Justamente quando eu digo eu. Agora, se eu quero para mim, eu tenho que respeitar a do outro. No exercício dessa liberdade, o homem adquire as noções de direito e dever para com a própria sociedade. Sim, se a minha liberdade termina de começar a do outro, direitos e deveres. A diversidade de aptidões, aquilo que a gente falou aqui, cada um com uma, ou seja, dá para só engenheiro construir um prédio? Não. Então, é preciso que a gente respeite isso. E que possamos olhar que a desigualdade das riquezas, enquanto fruto da diversidade de aptidões, ela também depende da cobiça e do egoísmo. Eu só quero para mim. Então, imagine, meu amigo ali, Joel, empresário, cheio da grana, sabe fazer dinheiro do nada, rapaz. Entra aqui na harmonia e aí se toca, né? E diz, eu agora vou fazer igual a Assis, eu vou dar tudo que eu tenho. Meus filhos já estão criados, eu vou agora viver na mendicância. Eu vou dizer, Joel, faça isso não, Joel. Faça isso não. Você não sabe fazer dinheiro? Então é o seguinte, pegue a sua empresa, em vez de você apenas pagar o que o mercado pague, estimule os seus funcionários a se qualificar melhor. Estimule os seus funcionários a buscar dar qualidade de estudo para os filhos. Divida o que você, compartilhando, não é, vou dar para todo mundo, não, eu vou dar como estímulo para que aquela sociedade vá se transformando. Joel, você vai transformar vidas. A história de Assis valia lá atrás, agora não. Mas como não, Fernando? Se você se tornar esse empresário, você vai estimular outros empresários a ver assim. Então, essa é a ideia de começarmos a sair da cobiça e do egoísmo. E aí nós vamos começar a lembrar que mais facilmente a riqueza e o poder aproximam homens da paixão e do egoísmo. Não. Aproximam se eu só olho para o meu. Se eu faço o que eu estava sugerindo para Joel. Riqueza, a riqueza não tem nenhum problema. E o poder? Poder. Você acha que para criar uma instituição, alguém cria dizendo amém para todo mundo? Não. Quem diz amém para todo mundo é leniente, porque acha que tem que ser bonzinho. Eu não quero essa bondade
de ser leniente com todo mundo. Aqui cabe, ali não cabe. Ah, vai achar ruim? Ache, paciência. Agora vamos ver o que é que a gente está construindo, o que é que nós estamos fazendo juntos, porque é o que a gente faz com filhos, dá liberdade, mas não dá limites. Mas só com filhos? Sim, todos os meus projetos são meus filhos. Então, o meu projeto de vida conjugal é meu filho. Eu dou liberdade, mas eu tenho que dar limites. O meu projeto profissional é um dos meus filhos. Eu dou liberdade, mas eu tenho que dar limites. Não dá para eu trabalhar de 5 da manhã às 10. Não dá para eu não tirar férias. As férias também é um dos meus filhos, eu tenho que dar limites. Porque sem ele, eu não consigo ir adiante. A liberdade se restringe pela necessidade de reconhecer direitos recíprocos. Não tem como eu querer me relacionar, seja com Leonardo, seja com Jorge, seja com Ida Ilma, sem entender que os direitos são recíprocos. E, embora sujeito a provas e expiações, não perde o homem o seu livre-arbítrio. Cotó, eu já disse, mas se eu quiser aprender a tocar violão, eu posso? Posso. Vou ter mais dificuldade, mas eu posso? Posso. Mães de filhos com síndrome de Down e pelo amor e a dedicação têm pacientes com síndrome de Down se formando, fazendo mestrado, doutorado, tendo ativação grande dentro da sociedade. Autismo, idem. Então, o limite do homem está no próprio homem. E o problema também, quando eu quero tomar o outro como parâmetro para mim, em vez de me tomar como parâmetro para mim mesmo. Mas eu quero, com vocês, chegar... As leis somos nós que escrevemos, mas não é isso que eu queria, não. Eu quero aqui. Não, não quero isso. Tá. Nos influenciamos uns aos outros. Aqui é o político, não é isso? Que eu estava querendo emular isso. As mãos de paletó e gravata e a fome aqui, ele não enxerga. Mas a gente não faz isso também? Eu não estou dizendo que é certo ou não, das molas. A pergunta é, você já se perguntou que você também olha para isso com indiferença? E a questão é, por que indiferença? Porque é proteção? Perfeito, eu preciso me proteger. Mas se eu só viver me protegendo e não alterar essa sociedade, eu vou encontrar cada vez mais a mesma coisa. Então a ideia é, esse espírito imortal precisa modificar-se, saindo aonde? Da ignorância para a complexidade. Só que isso acontece em diversas encarnações e diferentes dimensões existenciais. E o que é que eu vou querer agora? Entendermos o que é sociedade. E para isso, não, isso aqui depois eu volto para ele, porque eu quero outra coisa. Isso. Pergunta 1. Quais os aspectos evolutivos da vida em sociedade e seu significado para o progresso humano? Pergunta 2. Qual o significado da igualdade e liberdade, considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um? E qual é a sua responsabilidade enquanto espírito imortal nesse processo? O 2 eu vou excluir, porque nós já fizemos ele no início da nossa caminhada. Então, 3. Qual a importância de se modificar as condições sociais adversas no que diz respeito à saúde, à educação, à habitação do indivíduo em sociedade para ter uma vida digna? E 4, entendendo a importância de se agir com liberdade, assumindo as consequências dos atos praticados, qual o significado do Cristo enquanto protótipo humano desta jornada à liberdade e igualdade? Então, questões 1, 3 e 4. Cada grupo de 3 escolhe uma e conversa entre si. Ok? 1, 3 ou 4. Só não a 2, que a 2 todos vocês compartilharam nos momentos anteriores. Pronto, meu povo. Vamos lá de volta, então, quem contribui? Quem ficou com a primeira e quer falar? A discussão aqui misturou a 1 com a 3, mas dentro do aspecto evolutivo da vida em sociedade, para o progresso humano, enquanto você não se conscientiza que a sociedade é um conjunto de indivíduos e que parte de você, você não consegue contextualizar a sociedade e, logo, você não consegue ver progresso do homem.
O homem ele progride enquanto ele apoia os outros e enquanto ele se autorresponsabiliza. Quando você olha para si, você é capaz de congregar com outros que vão elaborar uma sociedade mais progressista. É difícil, mas dizem que Muito. é possível. E desafiador. E talvez seja essa a perspectiva da evolução do espírito, né? Entra um Exatamente. pouquinho aqui no que a Eliana estava falando. Ela, porque eu vejo numa sala de aula que eu entro e aí eu encontro uma pessoa que sabe o que é a Constituição. E quando eu vou em um outro país, não é assim. Nós temos alguns aspectos sobre o aprendizado em si, mas também tem os aspectos históricos. Por sermos uma república recente e as gerações estarem evoluindo, entre aspas, num sentido de informações muito rápidas, não existe mineração de conteúdo. E a falta da mineração de conteúdo leva à desinformação. A desinformação terceiriza a sua responsabilidade, porque você joga para o outro, e essa terceirização faz com que a sociedade ela colapse, ela entre em quebra, decida. Tem uma coisa que eu lembro do Quero passado, ter que uma é filha assim, assim. minha irmã, Na a próxima encarnação, diferença, Ale, já escolhi minha filha aqui. Ó. a diferença de mim para minha irmã era de 1 ano. Mas veja que há 50 anos atrás, menino querendo dançar balé, vai dar para quê? Porrada nele. Ou seja, por ela não apostar nas minhas potencialidades, ela pode ter sepultado Mikhail Baryshnikov Tupiniquim. Tínhamos umas bonequinhas bem pequenininhas e minha irmã tinha dificuldade de lidar com a tesoura. Quem fazia roupa para as bonecas? Eu. No dia que ela descobriu... O grande estilista também foi sepultado. Então, a questão é, nunca desacredite no outro, por ser um. Às vezes, o um naquela turma, se ele for acreditado, se ele for potencializado, ele seja alguém que fará diferença. Outro que falou sobre o tema 1. Quem mais? Só aquele grupo pegou o tema 1? Pronto. Cadê? Aspectos evolutivos da vida em sociedade e seu significado para o progresso humano. Depois eu vou fazer minhas palavras dela, né? Quero ter uma filha assim. Agora eu vou responder do outro lado. Vem comer 1 quilo de sal comigo. Olha, eu sou hipertensa. Eu só boto a pitadinha, você vai ver o que é. Então a gente começa a entender que viver com o outro é difícil. E é para reconhecer que é difícil. Porque se eu já reconheço que é difícil, eu sei que merecerá um sacrifício meu para que aquilo aconteça. Agora, transformar sacrifício em sofrimento é uma questão pessoal. Lidar com o adolescente é difícil? Vai exigir de você sacrifício? Vai! Agora, você pode transformar em sofrimento. Agora, quando você se torna parceiro e aquilo depois ganha um outro rumo, como isso não é? Como a gente se sente realizado. Então, ser pai, ser mãe, não é parir. A coisa mais fácil é parir, porque gato e cachorro param em tudo que é lugar. Sabe o que é difícil? Adote o seu filho como filho. Adote seu filho como filho. Não adote seu filho como o espelho do que você não conquistou. Não pegue seu filho para ser aquilo que você não realizou. Não pegue seu filho para ser o estandarte para você mostrar à sociedade, não. Adote seu filho como filho. E o que é adotar como filho? Adote a singularidade que ele é. Agora, não se anule. Entenda que quem adota sabe dar limites também. Mas 2 cursos de formação em psicoterapia, um em Jungiana e a outra em Gestalt. Um era mais jovem, o outro já um pouquinho com alguns cabelos brancos na barba. Né? Nos 2, que tinham a galera jovem, se queixavam dos pais, tanto em um como em outro. Uns se queixavam porque o pai fez, o outro pelo que o pai não fez, ou seja, vocês vão ser criticados sempre. A questão é, olhe buscando ver o significado daquilo no sentido de uma ética mais transversal e não de uma moral colapsada a um buraco.
Porque a moral colapsada, um buraco, pega o filho porque é homossexual, bota para fora de casa. Ou quer fazer o tratamento para descontaminar, não consegue entender o que é o direito do outro. Eu posso não aceitar para mim. Tá? Tem um filho, sexo masculino, e ver ele se agarrando com o outro dentro de casa. Legal, vamos fazer o seguinte. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Vamos criar um espaço de convivência, onde você vai respeitar os meus limites, eu vou respeitar os seus limites, e vamos conseguir cultivar o que é nosso juntos. Eu reconheço a minha dificuldade de lidar com isso. Não fez parte de minha cultura, não fez parte de meu processo de educação, não fez parte do meu processo de construção, mas eu entendo que a sociedade está em um outro momento. E não é a imposição das minhas convicções que vai mudar. E eu preciso entender o que é que eu tenho a aprender com você. E eu gostaria que também você pudesse aprender comigo. E aí, para isso, a gente vai criar um espaço onde a gente tenha respeito mútuo um com o outro. Terceira questão. Questão 3. Outros ficaram inibidos. Eu fui eleito aqui para poder falar, embora eu contribui pouco com a resposta, tá? A gente está falando ali da importância de se modificar as condições sociais adversas no que diz respeito à saúde, educação, habitação do indivíduo em sociedade para ter uma vida digna, né? Isso, assim, eu não sei se é um consenso do grupo aqui, obviamente, até porque eu fui eleito porta-voz, mas a gente entende como sendo dar um mesmo ponto de partida, né, sobre diversos aspectos para todo ser humano, né? E aí meu colega aqui comentou algo assim que eu achei interessante, né? Que muitas vezes a gente precisa mudar o nosso modelo mental também, né? Porque senão a gente vai estar de frente para o mar, né? Olhando aquela paisagem bela e vai continuar deprimido do mesmo jeito. Então, a nossa resposta, né, foi balizada nesse aspecto aí. Acho que tem mais aí para poder ser contribuído. Aí a gente abre, né? Tem uma coisa que você traz, o modelo mental. Nós vamos nos comportando a partir de protocolos mentais pré-estabelecidos inconscientemente. Por isso que é fácil dizer, vou fazer dieta, começo na segunda e termino quando? Na segunda mesmo. Por quê? É porque não quer, é porque não presta, pelo amor de Deus. Quer criticar o pobre do gordinho. Não para de fumar porque não quer. Tudo que é um viés é compensatório. Não meta o dedo na ferida do outro como se você não tivesse ferida. Compreenda que aquilo no outro é uma ferida e seja parceiro, certo? Para poder ajudar isso. Minha mulher é fortinha, né? Aí eu comprei para ajudar lá ela o tal do Ozempic, né? É uma medicação nova que o pessoal está usando para emagrecer, tinha me orientado lá. Só que dá um enjoo, porque o efeito dele aumenta a saciedade, aumenta a plenitude, então você come menos que o estômago começa a reclamar. Ela começou a enjoar, né? Não vou usar. E eu como um bom marido, né? E veja que isso foi assim, sem segundos interesses. Isso foi assim, extremamente, um ato voluntarioso. Eu comprei 2 caixas, né? Voluntarioso. Né? Aí ela fez, não, estou enjoada. Aí eu fiz, sabe de uma coisa? Não vou perder meu dinheirinho, porque não é barato. Comecei a usar. Por que eu comecei a usar? Eu tenho gordura no fígado, estetose hepática. E minha mãe teve estetose hepática, nunca bebeu, fez cirrose hepática. E uma das complicações de cirrose hepática é hepatocarcinoma, câncer de fígado. Ela fez câncer de fígado. Só que descobriu-se precocemente e foi numa área que deu para fazer uma hepatectomia parcial. Tirou um pedaço e foi in situ, saiu tudo. Aí eu chego para a hepatologista, amiga minha, né? Rapaz, e aí não tem remédio nenhum ainda para esteatose? Ela fez, emagrecer. Por quê? Aí eu fiz, não, porque minha mãe, ela fez, e você? Eu tenho esteatose. Olha, sabe o que eu fiz? Peguei as seringas e ó. Comecei a perdi 10 quilos. Aí o que foi que minha mulher fez agora? Agora eu quero. Ou seja, o que eu estou querendo dizer assim, contando um pouco da história, porque eu acho que se a gente não se coloca, parece que existe alguém perfeito. Para ter um poema lindo, depois procure, Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa.
Todo mundo só fala dos louros, da sua capacidade de fazer. Parece que a gente é um restinho. Então eu brinco que quando eu começava a ouvir palestra, né, cada vez que a pessoa ia falando, eu ia recuando. No final, eu me via feito uma lagartixa estatalada na parede. Porque falava-se de tanta coisa linda e eu ainda não era capaz de fazer, certo? Eu ficava lá estatalado. Não, a ideia é essa. Todos nós temos dificuldades. Eu não posso me esconder nas minhas dificuldades para não me desafiar. Porque o que não me desafia, não me transforma. Eu não posso ficar reclamando dos desafios, eu tenho que aprender a abraçar os desafios. Eu não posso reclamar do obsessor. Quando ele aparece, eu fiz, negão. E aí? Eu digo, se você me influencia, eu também. Se você se transforma, eu também aprendo como me transformar. Se você achar que é um saco, paciência, eu não posso lhe prender, você pode ir embora, mas eu não vou lhe mandar embora, certo? Eu não vou lhe mandar embora. Porque para você continuar, tem algo em mim que lhe conecta. Então, eu quero saber o que é. Então, a ideia aí, quando eu comecei agora eu quero. Eu fiz, só que agora eu não vou lhe presentear, você vai ter que comprar. Certo? Então, a ideia é, torne-se um estímulo para o outro. Torne-se, compreenda ainda a ignorância do outro, não como demérito, tá? A ignorância é porque não sentiu, tá? Tem seus problemas. Torne-se um com o outro. A empatia ajuda a fazer isso. E isso parece algo simples, mas se isso começa a ser desenvolvido, vamos fazer uma sociedade melhor também. Vamos lá, quem mais ficou com 3? Vamos lá, mais um. Devagar. Eu estou querendo queimar caloria, então eu vou firme. Então, a gente pensou aqui num exemplo rápido, né? Imaginar no seguinte, a gente resolve entrar na política e com o objetivo, vamos resolver os problemas do Brasil. Em poucas décadas, a gente resolve os problemas do Brasil. Acaba a fome, acaba a miséria, acaba a gente morando na rua, mas a gente pensa, e aí? Por um lado, como você falou, né, a gente está fazendo algo que carrega as pessoas, por exemplo, pelo exemplo, né? A gente tenta impulsionar as pessoas a ter uma vida melhor, a praticar habilidades, mas, por outro lado, as pessoas que não entrarem em sintonia com isso, elas vão simplesmente encarnar em outros países, passando pelos mesmos problemas, por fome, por desemprego. Ele está sendo bonzinho. As outras pessoas vão ser os obsessores dele. Você quer tirar meu ganha-pão. Você quer tirar as minhas vantagens. Você quer destruir o que eu levei tanto tempo para construir. Vai para outro hobby. Você acha que uma caminhada diferente no meio podre é feita de graça? Não é. Você tem um preço a pagar. Então, eu tiro o chapéu para quem está nesse meio buscando fazer o que é correto. Não é simples, eu não estou abonando o que fazem de errado, mas eu entendo que não é simples. Então, eu mesmo critico políticos, um bando de ladrão. Cada um não acha que está roubando, acha que se eu não tirar, alguém vai tirar. Ou outros pensamentos. Agora, o que eu tenho que me perguntar é como é que eu atuo nisso. Então, assim, fique tranquilo que eles não vão para outro lugar. Eles vão lhe caçar, certo? Mas você estava falando de outra questão. Fernando, a gente estava discutindo com relação às pessoas que ainda têm necessidade de passar por situações onde a saúde, a educação e a habitação são... a gente entrou nessa discussão, né? Porque me veio aquele exemplo, aquele quadro do programa de Luciano Huck, onde as pessoas tinham sua realidade transformada da noite para o dia e ganhavam uma casa linda, arrumada. E tempos depois, eles voltavam para ver como é que a situação estava e encontravam aquela moradia toda deteriorada, mal cuidada, abandonada, e as pessoas vivendo em situação bem complicada, né? Mas isso e aí a gente ficou pensando nessas questões que são básicas, que todo mundo tem direito, né? Mas que boa parte da nossa população aqui no nosso país ainda passa, né? Eu vou concordar com você. E aí, vou deixar você falar.
Mas a reflexão girou em torno disso aqui, né? Eu vou concordar com você, porque é o Se você seguinte. quiser. Lembrando do meu amigo, que falou de mudança mental. Um país que não investe em educação continuará sempre sendo o escárnio do que é. Porque a base disso não é eu dar. Graça de graça não tem graça. Eu tenho que ajudar o outro a conquistar. Então, o que precisamos fazer é que, para um país mudar, a educação tem que mudar. Alguns países que mudaram, exemplo do Japão, um pouco da sua realidade, mudaram a partir de educação. E, infelizmente, o político, eu não estou assumindo nenhum partido, ele não quer massa crítica, porque a massa crítica também o julga, e ele perde a capacidade de manipular. Se fazem propostas lindas, e todas elas morrem na forma de operacionalizar. É exemplo do nosso SUS. É linda a proposta, a operacionalização pífia. Pagar-se R$5 por uma consulta. Pífia. Agora se faz um mutirão de mama quando você tem por trás uma empresa ganhando para fazer todos. Em vez de investir para que todos os lugares fizessem. Faça um mutirão, diagnostica o câncer de mama, quantos conseguem ser tratados? Então, a meu ver, não é o que... Quando fala assim, construir, é preciso se investir em educação. É investindo em educação que a gente vai mudar uma coisa, que foi uma reportagem naquela história da Cracolândia, lá do São Paulo. Aí o pessoal diz, isso é uma questão de segurança pública. Como de violência por causa disso ele fez? Não, isso é uma questão de saúde pública. Enquanto o homem for doente, esse lugar de doença vai estar. E esse lugar de doença não é eliminado a partir das imposições. É modificado a partir de uma mudança mental, mudança de cultura, uma mudança de educação. Sem isso, a gente não consegue transformar. Porque senão eu dou, e aquilo que eu dou, o outro não sabe valorizar, se perde. Questão 4. Tem que gritar. Bom, essa questão, além da gente se remeter ao Cristo, que foi o nosso modelo maior, e a gente vai ver a prática do Cristo, ele sempre curava, mas atribuía a responsabilidade àquele que foi curado. E assim foi em todos os momentos. Foi também com a mulher que seria adúltera, que seria apedrejada, depois que ele conseguiu, né, segundo Amélia Rodrigues, ele escrevia na areia coisas que aqueles que estavam presentes faziam, e eles ficaram intimidados, né, e não atiraram as pedras. Mas, quando concluiu, ele perguntou à mulher, e tu? E ela disse, eles não fizeram nada. Disse, eu também não te julgo. Vais e não peques mais. Então, é a questão de ter responsabilidades, assumir as consequências da sua liberdade. Porque o livre-arbítrio tem parâmetros também. Deus criou todos nós simples e ignorantes e com potencial de desenvolver aptidões. Ele não criou desigualdades. Nós criamos as desigualdades desenvolvendo nosso potencial, nossas aptidões, portanto. Então, esta desigualdade não foi criada por Deus, foi criada por nós, por nós humanos, e cabe a cada um, como disse Fernando, né, esse estado de liberdade de consciência, que eu acho que é a maior liberdade que precisamos ter. É estar com a sua consciência tranquila em relação às suas relações sociais, em relação aos seus questionamentos. Do que é que eu protesto tanto? Por que eu julgo tanto? Por que eu atribuo ao político as questões sociais, a dificuldade de educação? Enfim, por quê? E eu? Essa é a grande pergunta. Como é que está a minha consciência diante de todo o caos que nós estamos vivendo? Recentemente, alguém criticou o Divaldo Franco porque ele colocou a questão da guerra agora, né, lá com o Hamas e israelitas, e ele falou uma coisa que, é claro, a energia do planeta ainda estimula guerras. Não é? Existem até uma perspectiva que foi conversada, Chico Xavier trouxe uma mensagem, quando o homem foi à Lua, em 69, a gente tem até essa história com Neto, Francisco Neto,
de que foi perguntado a Jesus, as entidades interplanetárias perguntaram a Jesus como é que podia o homem querer conquistar a Lua se ainda existia guerra e fome na Terra. Okay. E Jesus se comprometeu, pediu 50 anos para que tudo isso terminasse, né? E eu ficava sonhando. 50 anos já passaram, foi de 69 para cá, e continuamos com guerra e com fome. Mas isso é do homem que não quer seguir o modelo do Cristo. Pronto. O Cristo era puro amor, é puro amor. Tanto que ele já é da escala dos Cristos, ele não é Jesus, não é Cristo à toa. Ele é uma escala mais evoluída dos espíritos puros, que são os Cristos. Ok, vou precisar tomar a fala agora de volta. Okay. Vou dar um segmento. Sabe o que é que eu mais gosto de Jesus? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Porque essa benevolência leniente não nos leva a lugar nenhum. É uma benevolência que se esconde por trás dos outros. A gente não faz, minha família não faz, o mundo é ruim. Não. Ele trouxe para dizer o seguinte: eu vou me separar de pai, de mãe, porque não é pai e mãe que definem como eu penso. Que eu sou responsável pelos meus pensamentos e atitudes. E no momento que assim eu faço, não é a espada que fere o outro, é a espada que me traz a responsabilidade sobre mim mesmo. Então eu gosto desse Jesus. Eu não gosto do mito. O mito parte de um patamar de uma perfeição. Entrou no templo, jogou tudo para cima. Jesus não se irou? Irou sim. É humano. Além disso, ele disse: se vocês tiverem fé, vão fazer mais do que o que eu fiz. Ele não é o limite, não é o topo. Ele nos convida a fazer tanto quanto ele e mais do que ele. Por quê? Porque Jesus não é uma pessoa nem um nome. Jesus é uma postura. Jesus é você entender que você pode fazer a diferença. Saia da tutela dos outros, que é, para mim, o significado da espada, certo? Saia da tutela alheia, assuma as suas próprias pernas. Então, não espere um período, Brasil, pátria do Evangelho, pelo amor de Deus. O Brasil vende armas. Ah, mas a paz vai reinar. Onde há o homem, há disputa. Toda relação a dois de casal, há uma disputa entre um e outro. A questão é como a disputa se estabelece. Então, o Jesus que eu gosto é essa importância que ele dá à liberdade. Aonde a mulher chegou para ele: Jesus, vem cá, me ajuda. Ele fez: não, eu vim para os judeus. E olha o que ela disse para ele: Senhor, os pobres comem ali na mesa dos seus, pegando as migalhas e se alimentam. Deixe-me aqui podendo colher algumas coisas. Aí, o que? Um tapa com luva de pelica. Ou seja, peraí, eu também estou aqui querendo. Ele diz: venha. E aí ela vai ser vista. Para quebrar a nossa hegemonia, chega lá o outro e diz: Jesus, meu comandado está lá sofrendo. Jesus diz: vamos lá. Ele faz: não, Senhor. Se eu sou comandante e digo, faça-se, o meu exército faz. Se você disser, aquilo acontecerá. E veja que ele estava em Israel, ele veio para o judeu, ele descreve o quê? Em toda a Judéia, não vi nenhum homem de tamanha fé. Porque o poder do humano não está num rótulo de fé, de crença. Está no que você se intitula dentro de você. Agora, minha brincadeira com Júlio. Você sabe que vai ter dificuldades e problemas. Aqueles que você está enfrentando vai ser contra você. Quando Jesus diz que separar pai de filho, é porque ele pode ser o escárnio do que eu quero realizar. Então, eu não estou sendo contra Jesus, não. Eu estou descrevendo que Jesus, para mim, é o exemplo do si mesmo. É aquele que se fez, independente da época ou de quem os acompanhava. E nos incita a fazer a mesma coisa. E uma coisa que eu acho fantástica: Jesus não se colocava como divino. Jesus gostava de ser chamado de filho do homem. Filho do homem quer dizer o quê? Que nós podemos. Uma sociedade melhor é possível. Agora, como? Responda uma coisa: quem aqui pega a sua empregada doméstica e educa ela sobre os direitos que ela tem?
Alguns vão dizer, mas, Fernando, eu vou estar criando cobra para... Ótimo. Ótimo. É o mesmo que todo o resto da sociedade faz com você. Quando o outro ganha senso crítico, ele vai defender direitos. E não é você que vai dar o direito à saúde, à educação. Não é só você. Isso é algo que precisa ser uma solicitação da sociedade. Então, quando eu amputei os dedos, eu trabalhava no polo petroquímico. Não estou criticando os sindicatos agora, estou falando de uma experiência minha vivida e pontual, mas para mim ganhou esse tom. Eu trabalhava como operador de processo e perdi a ponta dos dedos. E fui para aqueles auxílios, né? E estava em greve. Na época que o polo pagava tão bem, que fazer medicina ou continuar sendo operador de processo era algo com ganhos próximos. Ou mais. Mas vamos lá. Aí eu fui, que estava tendo um movimento de parada, fui para dentro do sindicato até. Quando cheguei dentro do sindicato, eu vi pessoas brigando pelos direitos e a empregada dele ganhava meio salário mínimo. Eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, não, que é sindicato para tudo. É que é o discurso humano que ocorre de uma forma, mas ele lidar de outra forma. Minha filha faz uma doença aí que precisa de um tratamento que custa 35 mil reais por mês ou por semana. Eu vou acionar o Ministério Público porque saúde é direito do cidadão. Agora, quando minha empregada doméstica faz uma infecção respiratória e precisa comprar um antibiótico de 600 reais, eu digo, ela que se vire, o problema é dela. Espera aí. Ah, mas se eu ensinar os direitos que minha empregada tem, eu tenho que ensinar. Ela tem que saber os direitos que ela tem. Por quê? Porque só assim acabamos com a escravidão. Agora, nós somos senhores de engenho disfarçados. É lógico que eu não estou falando que são todos nós, mas é o que a gente precisa enxergar o quanto eu também sou disso. É porque, assim, eu venho de uma classe proletariada. Então, eu consigo fazer dissociações. Eu sou meio esquizoide, né? Então, eu tenho um Fernando que é proletarião e um Fernando que é o médico, o doutor, certo? Aí, às vezes, o doutor quer fazer um reggae no domingo, certo? E aí, precisa de alguém para ajudar, né? E aí, eu vou atrás e não acho. A minha pegada diz assim, doutor, é o dia do meu churrasco. Doutor, eu vou para não sei o quê. E eu fico procurando e não acho. Então, um Fernando, o classe média, fica pé da vida. E o outro fica saltitante de alegria. O classe média diz, não, mas isso é a Bolsa Família, isso é aquilo. Não, isso é egoísmo. Eu quero ter direito, mas não quero dar ao outro o direito. E o proletariado fica feliz da vida. Sabe por quê? Porque, lógico, um ganho a mais é melhor, mas só que ela perde também qualidade. Então, como é que eu quero para mim e não quero para o outro? Então, eu vivo essa dissociação entre o proletário e o classe média, né? Eu fico fantástico. Aí o proletário diz, pague melhor que talvez você consiga. Certo? Avise antes, para que alguém se programe. Mas é isso. Então, para responder aquele item 3, qual é essa importância? É dar àquele que está com você senso crítico. Minha filha, ainda há um tempo atrás, ela está com 17 agora, acho que ela estava com 10 para 11 anos, alguma briga dessa, né, que ela é muito proemptiva, e aí, ela é empregada, de manhã eu estava saindo, é coisa de arrumar para a escola. Eu voltei, botei ela sentada. Você sabe o que é ser empregada? Seu pai é empregado. Porque aqui ela ganha o sustento dela. E por isso você tem que humilhá-la? É assim que você quer ser respeitada onde você vive? Humilhada porque você precisa do outro para ganhar o seu sustento? Tinha 10 anos. Na hora que eu fui saindo. Não estou dizendo que eu sou bom, não, já errei em outras fases. Vou dizer o seguinte, a gente tem que fazer reflexões na onde a gente está, certo? Ali. Por quê? Porque senão cresce do mesmo jeito. Justamente. E tem vários erros. Como eu disse, citei o poema em linha reta, a gente só fala, mas em outros momentos. Precisa fazer isso. Aí, Fernando, o que isso tem a ver com Jesus? Jesus fazia assim. Jesus fazia assim. Não é o Cristo, o mito que criaram, é o Jesus homem. Jesus homem. É isso, era gente. Gente. Então, vamos aprender a ser gente.
para que esse Jesus seja um Jesus humano, que sabe que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Um Jesus humano que sabe que a igualdade que precisamos são de condições básicas do respeito um ao outro. E aí a gente começa a entender que os aspectos evolutivos é que ninguém precisa viver miséria para aprender. A miséria não ensina. A miséria não ensina nada a ninguém. Miséria é punição. Se você pegar aquele miserável, você der escola, você der acesso à alimentação digna, a uma família também equilibrada, será que será a mesma coisa? Então a gente não precisa de miséria, não precisa. A gente precisa ter condições dignas. E é isso que a gente precisa defender. Senão a gente continua fomentando uma justificativa para a sociedade que se mantém onde está. Onde não importa, certo, como eu estou. Então a classe média que briga porque a classe proletariada hoje anda de avião. Porque sentar com aquela negona de cabelo enrolado com aquele shortinho aqui dentro do aeroporto, que absurdo! E outras coisas parecidas. Então, em vez de querer melhorar, não. Achata-se a classe média, não tem problema. Desde quando a classe pobre continua na miséria, eu estou bem. Não estou dizendo que é isso que reina, não, que parece um certo discurso socialista e não é socialista. Porque, na realidade, a gente vai encontrar isso nas comunidades socialistas, democráticas, capitalistas. É uma visão de um homem, do ser humano, que não consegue entender que o outro tem direitos similares aos deles. Pessoal, 10 minutos antes, não é isso, para lhe entregar de volta? Então... Opa, olhe, vai pagar para todos? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Exaltei aí um pouco alguns dados. E eu estava vendo como 21. Então, certo? É um prazer estar com vocês, como eu estava dizendo. É um prazer poder estar... Não tomem o que eu digo como verdade, não. Ao contrário. Até, olha, isso está errado. Vá buscar, vá ler em outros lugares, vá aplicar na sua vida. E aí sim, assim que a gente vai aprendendo. Eu estou aqui apenas para incitar, enfiar a agulha, certo? Do meu jeito que eu tenho para fazer.